primeira turma do Supremo Tribunal Federal deve analisar hoje se aceita ou não denúncia contra o senador Aécio Neves. São Paulo é o estado com maior número de refugiados, seguido do Rio de Janeiro e do Paraná. Em todo o mundo, cerca de 70 milhões de pessoas têm algum tipo de autismo, sendo 2 milhões no Brasil. A segunda turma concedeu o benefício e isentou o trabalhador do pagamento de honorários periciais. Projeto voltado para alunos da Rede Pública de Brasília incentiva estudantes a criarem projetos audiovisuais e dá prêmios para os que conquistam os primeiros lugares. Olá, boa tarde. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal deve analisar hoje se aceita ou não denúncia contra o senador Aécio Neves. O repórter Gabriel Ciafrei, ao vivo, tem mais informações sobre esse julgamento. Olá, Gabriel, boa tarde. Oi, Rafa, boa tarde para você, boa tarde a todos. A denúncia chegou ao Supremo porque a Procuradoria-Geral da República afirma que o senador tentou atrapalhar o andamento da Operação Lava Jato e de que ele teria pedido 2 milhões de reais ao empresário Joesley Batista em troca de favores políticos. Além de Aécio Neves, também foram incluídos nessa denúncia a irmã dele, Andréa Neves, o primo Frederico Pacheco de Medeiros e o ex-assessor parlamentar do senador Zezé Perrella, Menderson Souza Lima. A análise dessa denúncia está prevista para as 2 horas da tarde na primeira turma aqui do Supremo Tribunal Federal. Caso ela seja aceita, Aécio Neves e as outras 3 pessoas se tornam réus neste processo. Rafa, é com você. Obrigada pelas informações, Gabriel. E o ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, negou o pedido de liberdade ao engenheiro Paulo Vieira de Souza. Paulo Preto, como é conhecido, está preso desde o último dia 6 em São Paulo. Paulo Preto é acusado pelo Ministério Público Federal de ter participado, entre os anos de 2009 e 2011, de desvios de recursos públicos do programa de reassentamento dos empreendimentos Rodoanel Sul, Jacu Pêssego e Nova Marginal Tietê, causando prejuízo de mais de 7 milhões de reais à administração pública estadual em São Paulo. Na época, ele era diretor da estatal paulista Dersa. Segundo o ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado, tendo em vista os indícios de que Paulo Preto estaria ameaçando testemunhas, segundo informações do processo. Por isso, também negou o pedido da defesa para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares. O Ministério Público pediu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, a rejeição dos embargos apresentados pela defesa do ex-presidente Lula. O julgamento desse recurso está previsto para amanhã. Segundo o Ministério Público, a defesa do ex-presidente tenta reverter o resultado do julgamento, o que não é possível neste tipo de recurso. Ele serve somente para analisar possíveis omissões no julgamento dos embargos de declaração. Após a análise desses recursos, a defesa de Lula vai poder recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. O ex-presidente está preso desde o dia 7 de abril na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. O Ministério da Justiça fez um levantamento do número de refugiados no Brasil. Hoje, eles são mais de 5 mil e a maioria é de sírios e congoleses. Nos últimos 20 anos, o Brasil recebeu 10.145 refugiados. Hoje existem 5.100 ativos. A maioria veio da Síria, Congo, Colômbia, Angola e Palestina. Pela Lei 9.474, de 1997, é reconhecida como refugiada toda pessoa que esteja fora do seu país de origem por ser vítima de perseguição motivada por raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. São Paulo é o estado com maior número de refugiados, seguido do Rio de Janeiro e do Paraná. Mas, segundo especialistas, apesar da boa política migratória do Brasil, o país não tem estrutura adequada para receber essas pessoas. Muitos refugiados, inclusive, trabalham na informalidade. Nós não temos estrutura, ainda mais diante de fluxos maiores e inesperados e em regiões de fronteira que, enfim, são mais frágeis política, econômica e socialmente. Então, há necessidade de nós termos, sim, políticas públicas inclusivas para a população migrante, não separadas das políticas públicas para os brasileiros, mas sim inclusivas e, infelizmente, isso ainda não acontece no Brasil.
Segundo o Ministério da Justiça, esse levantamento inédito dos refugiados no país foi feito justamente para criar políticas públicas voltadas para esses imigrantes. Esses dados são oficiais, nós vamos manter o controle sobre essas informações para que nós possamos trabalhar as políticas públicas relacionadas à migração e também para que o CONARE acompanhe mais detalhadamente a condição e a situação dessas pessoas no país. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, determinou um prazo de 30 dias para que a União se manifeste na ação em que o estado de Roraima pede o fechamento temporário da fronteira com a Venezuela. A governadora do estado, Sueli Campos, afirma que Roraima não está conseguindo administrar a quantidade de imigrantes venezuelanos que chega ao estado. São entre 500 e 700 por dia. O país vizinho passa por uma crise e o Brasil tem sido um dos principais destinos de quem deixa a Venezuela em busca de melhores condições de vida. Sancionada a lei que institui o Dia Nacional de Conscientização do Autismo. A lei foi sancionada na última sexta-feira pela presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, quando ela exercia o cargo de presidente da República. O dia 2 de abril já tinha sido definido internacionalmente pela ONU desde 2008 como Dia do Autismo. A ideia é usar a data para promover estudos e informações sobre o transtorno do espectro autista, definido como uma disfunção genética que causa problemas no desenvolvimento da linguagem, nos processos de comunicação, na interação e comportamento social. Em todo o mundo, cerca de 70 milhões de pessoas têm algum tipo de autismo, sendo 2 milhões no Brasil. Bom, sobre esse assunto, a repórter Catarina Martorelli tem mais informações ao vivo. Olá, Catarina, boa tarde. Oi, Rafa, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, um marco muito importante, porque a gente sabe que existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que assegura os direitos de qualquer pessoa com deficiência, mas ainda não havia algo voltado só para o autismo. E quem vai conversar com a gente sobre isso um pouquinho é a Viviane Guimarães, ela é diretora de ensino do Movimento Orgulho Autista Brasil. Viviane, boa tarde, faltava isso ainda, né? Boa tarde, Catarina. Sem dúvida, apesar de existir um dia internacional, essa questão do Dia Nacional da Conscientização do Autismo é um marco de pertencimento do Brasil. Então, a partir dessa legislação é que nós vamos poder realmente pensar em novas políticas públicas. Ela vai abrir novos caminhos e nós só temos a agradecer à ministra Carmen Lúcia. Muita gente ainda não conhecia nem o nome autismo, é algo que está sendo falado agora, né? Vocês sequer têm um levantamento do número de autistas aqui no país. Exatamente. E isso é uma luta que o MOAB tem, nós colocarmos o autismo no censo. Isso é extremamente importante porque a partir de nós sabemos quantos são, qual o grau do autismo, onde que eles estão, é que nós vamos realmente poder lutar por políticas públicas inclusivas que possam colocá-lo não só na escola, mas no mercado de trabalho, numa moradia inclusiva, isso tudo é nossa luta. Uma pessoa com autismo no Brasil, ela tem um local para ser atendida de uma forma específica? Não tem. De acordo com a Lei Berenice Piana, se fala em CAPs. E o Movimento Orgulho Autista Brasil não acredita que esse seja realmente um local que deva receber o autismo. A nossa luta é para a criação de um centro de referência para atendimento ao autista, em que ele pudesse tanto receber a parte de terapias, quanto receber a parte de um local quando ele entrar numa crise, onde que ele possa ficar, e também pensando nos autistas que não tem para onde ir depois que seus pais forem. Tá? Muito obrigada, Viviane, pelas informações. Então, a gente espera que essas políticas públicas aconteçam. Rafaela. Com certeza, Catarina. Obrigada mais uma vez. Viviane, obrigada. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou habeas corpus a 22 pessoas presas durante a festa de uma milícia há 10 dias. De acordo com o Tribunal de Justiça, mais 139 pedidos de habeas corpus ainda serão analisados. Nos pedidos negados, a desembargadora afastou a existência de qualquer ilegalidade ou constrangimento nas prisões. Segundo a decisão da magistrada, a festa seria uma homenagem a um líder do tráfico de drogas. Durante a operação, houve troca de tiros e 4 homens armados com fuzis foram mortos pela polícia. E você vai ver daqui a pouco no Jornal da Justiça, trabalhador conquista direito à justiça gratuita no TST. A segunda turma concedeu o benefício e isentou o trabalhador do pagamento de honorários periciais.
O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, será ouvido na próxima quinta-feira por determinação do ministro Gilmar Mendes, do STF, sobre o que o Sérgio Cabral chamou de uso abusivo de algemas, na chegada dele a Curitiba, para onde foi transferido em janeiro, acusado de receber regalias nas penitenciárias do Rio. Na semana passada, a segunda turma do STF determinou que Cabral voltasse ao Rio de Janeiro e que fosse realizada uma investigação para apurar eventual abuso de autoridade no uso das algemas. O relator do caso é o ministro Gilmar Mendes. E hoje à noite tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. E quem está lá ao vivo no TSE e tem todos os detalhes é a repórter Juliana Ribeiro. Olá, Juliana, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a você que nos assiste. Está previsto na sessão de hoje o recurso apresentado pela defesa do governador de Tocantins, Marcelo Miranda. Marcelo e a vice Cláudia Leles foram cassados por abuso de poder político e arrecadação irregular de recursos durante a campanha de 2014. Marcelo voltou ao cargo no dia 6 de abril, após o ministro Gilmar Mendes, do STF, conceder uma liminar para que ele retornasse ao cargo. A sessão de hoje aqui no TSE está prevista para começar às 7 da noite. É com você, Rafa. Obrigada pelas informações, Ju. E uma funcionária que precisava de permissão para ir ao banheiro entra na justiça e a empresa é condenada. Em decisão unânime, a 5ª turma do TRT da Bahia condenou a empresa Atento do Brasil, localizada em Feira de Santana, a indenizar em R$10 mil uma operadora de call center por restringir o uso do banheiro. Na ação, a autora alega que o uso do banheiro era condicionado à permissão do supervisor. Afirma ainda que era humilhada, tratada com palavras ofensivas e até ameaçada de demissão pelo não cumprimento de metas e por ultrapassar mais de 5 minutos o uso do banheiro, tendo as idas controladas e às vezes impedidas. Para a turma, a restrição fere a dignidade do trabalhador e a integridade física e psíquica, já que não se pode controlar as necessidades fisiológicas. O acórdão lembra que a testemunha ouvida confirmou já ter presenciado o impedimento do uso do banheiro. Já a reclamada não produziu prova oral. Se houver alguma prova de alguma conduta que seja violadora da dignidade, que seja restritiva do exercício de seus direitos da personalidade, isto, se provado, deve ser realmente reprimido judicialmente. O acórdão também cita a NR17 do Ministério do Trabalho. A norma tem um anexo que trata do trabalho do teleatendimento e, entre os itens expostos, proíbe o controle ou restrição pela empresa ao acesso dos operadores ao banheiro. Essa é uma norma que trata sobre isso, sobre a organização do trabalho, o processo de trabalho, de forma que ele seja um processo saudável e que não adoeça as pessoas. E não é, infelizmente, que muitas vezes se observa. A gente observa situações de excessivo controle, excessivo rigor, trabalhadores que ficam sem liberdade para ir ao banheiro, para tomar uma água, o tempo todo controlado o seu tempo, sendo fiscalizados, vigiados, monitorados, muitas vezes sem que eles tenham consciência que estão sendo monitorados, com muito estresse e, infelizmente, com muito adoecimento também. O fato é que a atividade de call center talvez clame realmente por uma disciplina legal específica. Ainda cabe recurso da decisão. E olha só, parece um detalhe, mas o empregado de uma fábrica de pneus quase perde o direito à justiça gratuita por esquecer de acrescentar a seguinte expressão: sob as penas da lei, na declaração de pobreza. Devido à ausência da expressão, o acesso do ex-empregado à justiça gratuita chegou a ser negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista. No recurso ao TST, o trabalhador disse que informou na declaração que não teria como pagar advogado sem prejudicar o próprio sustento ou da família, e que acreditou que bastava essa simples afirmação para ter direito ao benefício. A relatora do caso na 2ª turma do TST, ministra Maria Helena Malman, discordou da decisão do TRT da 2ª Região. Ela lembrou que, conforme jurisprudência do TST, a expressão não é obrigatória para que o benefício seja concedido. Conforme a ministra, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou pelo advogado, munido de procuração com poderes específicos para esse fim. Por unanimidade, a 2ª turma concedeu o benefício e isentou o trabalhador do pagamento de honorários periciais. Os custos serão pagos pela União.
E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, Antônio Maffezoli. Boa tarde, obrigada pela participação conosco. Boa tarde, eu que agradeço. Eu queria que o senhor começasse explicando o que é justiça gratuita, ela atende a quem? A justiça gratuita é um instituto que existe no direito brasileiro desde 1950, que isenta das custas judiciais, as pessoas pobres, justamente para permitir o acesso à justiça dessas pessoas. Na Constituição de 88, o acesso à justiça a todas as pessoas, inclusive as necessitadas, né, que tem um conceito bem amplo, é garantido. Então, a pobreza, a incapacidade de pagar as custas judiciais não pode ser um impeditivo para que a pessoa busque seus direitos no Poder Judiciário. Então, a pobreza, no caso, a pessoa ganha pouquinho, né, não tem... Existe uma faixa salarial? Ganha até um salário mínimo ou não tem nada? Então, há várias... As defensorias públicas no Brasil, cada estado tem uma e tem a Defensoria Pública da União, conforme a realidade local, elas fixam algumas faixas, dependendo da renda média da população daquele estado. E, geralmente, acho que a maioria dessa faixa fica em torno de 3 salários mínimos, com a permissão de alguns excessos, quando, por exemplo, tem pessoas com deficiência na família, idosos, muitos filhos, então se estende esse limite um pouco para cima. Agora, a Defensoria ela presta também todo um atendimento no que diz respeito às informações, porque nós vimos agora na reportagem que o trabalhador esqueceu de colocar ali um detalhezinho e quase que perde a ação, né? A Defensoria Pública tem várias atribuições previstas em lei, não só a judiciária, né, que é entrar com processos ou defender as pessoas que são processadas. Uma dessas funções é justamente a educação em direitos, que é esclarecer as pessoas sobre os seus direitos, orientar preventivamente, na função, acho que mais importante, que é de prevenir os conflitos, de se evitar que se tenha que ir ao Poder Judiciário para conseguir garantir um direito ou se proteger de alguma tentativa de violação. Doutor Antônio, quais são os meios, né, de mediar esses conflitos? E eles ganham força? As pessoas conseguem resolver ali os litígios com a mediação, com muita conversa? Então, eu acho que essa atribuição de todas as instituições do sistema de justiça, mas principalmente da Defensoria Pública, de resolver o problema, é para isso que existe o sistema de justiça das instituições, para que o problema das pessoas sejam resolvidos. A gente pode trabalhar, como eu disse, com a prevenção, que é muito melhor, mas tendo ocorrido algum conflito, trabalhar esse conflito de algumas formas. As formas alternativas à judicialização, a mediação, a conciliação, elas têm se mostrado muito mais eficazes, porque são as pessoas envolvidas que constroem uma saída. Então, a decisão daquela controvérsia entre duas pessoas não é imposta por um juiz, mas construída por elas. Então, o grau de efetividade, de cumprimento dessas decisões são muito maiores. Agora, o cidadão conhece os seus direitos? Então, a gente tem um problema, um déficit, né, derivado da desigualdade social, um déficit educacional. Então, muitas pessoas... o público da Defensoria, né, doutor Antônio? Acho que são pessoas que... as pessoas mais pobres têm dificuldade de acesso às informações sobre o sistema de justiça, sobre os direitos, sobre como funcionam as instituições, os direitos e deveres, inclusive, que elas têm que cumprir. Então, esse, mais uma vez, como disse, é um papel primordial da Defensoria Pública esclarecer esse direito, porque é o direito das pessoas conhecer seus direitos. Maravilha. Antônio Maffezoli, mais uma vez, obrigada pela participação, pelas informações. Presidente da ANADEP aqui conosco. Eu que agradeço. Até a próxima. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, alunos de escolas públicas, alunos de escolas públicas do Distrito Federal se tornam cineastas. Projeto voltado para alunos da Rede Pública de Brasília incentiva estudantes a criarem projetos audiovisuais e dá prêmios para os que conquistam os primeiros lugares. O Superior Tribunal de Justiça reduziu o valor atribuído à ação coletiva movida pelo Instituto de Defesa do Cidadão contra várias instituições financeiras.
Na ação, o Instituto de Defesa do Cidadão alegou que os bancos estariam oferecendo produtos como cheque especial, cartão de crédito e empréstimo pessoal pré-aprovados de forma indiscriminada. O Instituto afirmou ainda que as instituições financeiras estavam descontando valores das verbas salariais dos consumidores de forma unilateral, sem amparo jurídico. Por isso, foi atribuído à causa o valor de 160 milhões de reais. Uma das instituições envolvidas no caso foi o Itaú Unibanco, que recorreu ao STJ contestando o valor. Para o banco, pelo fato de a causa não ter conteúdo econômico imediato, o autor não poderia atribuir a ela o valor que pretendesse, já que seria necessário fazer uma estimativa razoável. O relator do processo na 4ª turma do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, reconheceu que o tribunal já tem entendimento consolidado que admite a possibilidade de aferição do conteúdo econômico da demanda em ação coletiva a partir da verificação dos valores perseguidos e devidos aos substituídos em caso de procedência do pedido formulado. No entanto, esclareceu que, no caso, não foi apontado o número de contratantes lesados, nem o valor desse prejuízo. Por isso, entendeu como razoável e proporcional a fixação do valor da causa em R$ 160 mil, mas destacou que a redução foi feita em caráter provisório e meramente estimativo. Todos os ministros acompanharam o voto do relator. Das salas de aula para as salas de cinema. Esta é a proposta de um projeto que movimenta a rede pública de ensino do Distrito Federal. Com o celular na mão e muita criatividade, os alunos participam de um festival de filmes e já está na 4ª edição. Primeiro eles conversam e elaboram o roteiro. Cada um dá uma ideia e juntos finalizam como o curta-metragem vai ser feito. Em seguida, mãos à obra. Com o celular, eles começam a captar as imagens. A pouca experiência não é problema. O importante é caprichar e terminar o filme para exibir no 4º Festival de Filmes das Escolas Públicas de Brasília. Mostrar que isso também pode ser tido como um trabalho, apesar de que poucas pessoas no Brasil conseguem viver da arte. Mostrar que isso é uma coisa séria, que você pode ir por esse caminho. Nos traz novas experiências, né? E aí, por via dessas experiências de projetos e tal, a gente vai... a gente vai descobrindo o que a gente gosta mais e aí sim a gente pode descobrir o que a gente quer fazer na nossa vida realmente. O festival é destinado apenas para alunos da rede pública. Os filmes são classificados em 9 categorias, entre elas melhor diretor, fotografia e roteiro. Os temas variam. Este ano vai ser sobre o que os alunos têm a ver com corrupção. Mas quem quiser pode escolher um outro assunto. Este vídeo mostra a preocupação que os estudantes têm com o patrimônio da escola. O título, A Revolução das Cadeiras, critica quem danifica os assentos. Calma, gente. Vamos protestar. Mas vamos fazer um protesto pacífico. A Secretaria de Educação de Brasília faz parceria com instituições privadas. Alunos que se destacam no festival e conquistam os primeiros lugares ganham cursos de capacitação e bolsas em universidades particulares. Uma forma de ajudar e incentivar estudantes que querem seguir carreira no setor audiovisual. João Vitor ganhou o prêmio de melhor direção em 2017 com o filme 100% Ocupado. As gravações foram feitas quando a escola onde estudava paralisou as aulas para reivindicar melhores condições de ensino. João Vitor ganhou uma bolsa de estudos integral em uma universidade. Aos 17 anos, já faz o curso de cinema e comemora a escolha. 3 primeiros anos do festival, eu escrevi filmes meus e todos eles foram aprovados. Aí eu vi que eu tinha algum dom para coisa e aí segui a carreira. Estou muito feliz na faculdade, realmente é o que eu quero, eu estou vendo que é o caminho que eu devo seguir. Uma das coordenadoras do projeto explica que essa proposta tem como objetivo dar maior visibilidade à produção audiovisual dos estudantes da rede pública. Ele se vê dono da própria vida, né? Poxa, eu posso dizer alguma coisa, as pessoas podem assistir, as pessoas podem dizer o que pensam a respeito daquilo que eu sinto, daquilo que eu percebo a respeito do mundo. Então, assim, é uma forma dele refletir e contar histórias.
possibilidades de contar histórias. Este advogado, especialista em cultura, diz que os projetos audiovisuais representam 0,5% do produto interno bruto, geram emprego e renda, mas segundo ele, ainda falta capacitação e o projeto criado no Distrito Federal ajuda a resolver esse problema. O Distrito Federal ele parte na frente de certa forma quando ele consegue identificar que o audiovisual ele pode ser uma grande indústria e uma grande forma de geração de emprego, de renda e de criação de novos públicos para a indústria. Parabéns aos grandes cineastas de Brasília. Educação e arte, uma união que sempre dá certo, né? E o Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história interessante aí no seu celular e mande pra gente. O nosso WhatsApp, anote aí, é o 61 99260 6116. E o nosso e-mail é jornaldajustiça@stf.jus.br. Hoje eu fico por aqui, obrigada pela audiência e até amanhã.